Meus amados, nós queremos refletir nas Escrituras, na palavra do Senhor nessa noite. Uma noite, como eu disse, muito especial, mas obviamente nós também, para que ela seja verdadeiramente especial, nós precisamos também refletir na palavra do nosso Senhor. Então eu quero convidar você a juntamente comigo abrir no Evangelho de João, capítulo de número 1, e eu quero contar com a sua paciência para que nós possamos ler do verso de número 35 até o verso de número 51. Eu farei essa leitura, convido você para prestar atenção nos detalhes do texto e logo em seguida nós iremos expor aquilo que o Senhor tem nessa noite para falar conosco. João, Evangelho de João, capítulo de número 1, do verso de número 35 até 51. Assim diz as Escrituras. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo isso, seguiram Jesus, e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus então respondeu: Venham ver. Então eles foram e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem ele disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meu bom Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra,
ela é viva, como já foi dito, e ela é apta para falar conosco segundo as nossas necessidades e conforme o Senhor conhece e sabe. Meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti, clamamos para que o Senhor possa nos usar como instrumento em Tuas mãos e que, sobretudo, meu Pai, o Senhor possa nos direcionar nesse tempo para que nós possamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor repreenda todo mal, toda dispersão, tudo aquilo que não procede de Ti, de um modo tal que a Tua palavra seja semeada nessa noite, para a glória do Teu santo nome. Assim oramos. Amém. Meus queridos, nos últimos dias, nós temos conversado sobre o Evangelho de João. De um modo específico, nós temos falado bastante nos últimos domingos sobre o capítulo de número 1 de João e alguns aspectos que envolvem toda essa história à luz daquilo que é o Evangelho, ou seja, a boa notícia de Deus para o homem. Em todos esses dias em que nós falamos do Evangelho, nos primeiros capítulos de João, nós aprendemos que o Evangelho de Jesus é uma mensagem poderosa. Nós falamos que o Evangelho de Jesus é uma mensagem poderosa para salvar o homem, para restaurar o homem, para resgatar a humanidade. Isso é verdade. Mas também é verdade, irmãos, que também como uma mensagem poderosa, o Evangelho de Jesus, a mensagem do Evangelho, ela traz consigo um chamado. Um chamado. E qual chamado? Um chamado de Jesus para que eu e para que você possamos nos tornar discípulos dele. Então, o Evangelho, as palavras de Jesus, elas não se restringem apenas a uma simples mensagem, mas essa mensagem, ela traz consigo um desafio para mim e um desafio para você. Essa mensagem traz um chamado de Deus para mim e um chamado para você. O que Jesus requer de nós, o que Jesus faz conosco quando Ele anuncia a boa notícia do Evangelho é convidar-nos para dar um passo adiante. Em qual direção? Na direção de nos tornarmos discípulos dele. Esse chamado de Jesus nos desafia a dar um passo na direção de um compromisso um pouco mais sério com Jesus. Esse chamado do Evangelho nos convida, nos chama, nos convoca a sairmos de um estado de alguém que é um mero ouvinte e observador da palavra para avançar na direção de alguém que ouve e que pratica e que vive e que anda e que segue os passos de Jesus. O Evangelho traz um chamado amplo para todas as pessoas, para mim e para você, nos tornarmos discípulos de Jesus. E aqui, meus queridos, nós precisamos desde já desconstruir uma ideia para que esse entendimento fique claro na nossa mente. Porque eu reconheço que algumas palavras, elas assumem um determinado sentido pela prática que nós falamos e fazemos dela. Chamado é uma dessas palavras. Porque quando nós falamos em chamado de Deus para cada um de nós de imediato construímos uma ideia que não é correta, e nós queremos desconstruí-la nessa noite, de que chamado é algo reservado apenas para algumas pessoas. Aquele que está ali na frente tem um chamado, por isso ele está ali na frente. Aqueles que estavam tocando
têm um chamado, por isso eles estão ali na plataforma. Aqueles que estão nos Gideões têm um chamado, e por isso eles estão executando essa obra. Ótimo, de fato, há sim um comissionamento de Deus, mas nós precisamos entender, preste atenção, a grande diferença que há na prática entre chamado e vocação. Chamado e vocação. Sabe por quê? Porque o chamado é amplo. O chamado de Jesus para que nós nos tornemos discípulos dele é para todas as pessoas. É para mim que estou aqui pregando. É para você que está aí sentado. A diferença que há é de vocação, mas não de chamado, porque todos nós fomos chamados. Jesus está chamando a mim e está chamando a você hoje para assumir um compromisso na direção de se tornar um discípulo dele. E após esse momento em que você se torna discípulo de Jesus, você vai conhecer qual é a sua vocação. A minha vocação, por mais que eu relute, é estar aqui pregando a palavra. Mas isso não quer dizer que pelo fato de eu estar exercendo a minha vocação, eu não sou alguém chamado para ser discípulo. Porque antes do pastor, antes do pregador, há um discípulo de Jesus. E eu tenho que aceitar o chamado de me tornar um discípulo de Jesus, de viver como um discípulo de Jesus, de andar de acordo com os ensinos de Jesus, apesar da minha vocação. Isso faz toda a diferença, igreja amada, porque nós, às vezes, construímos essas ideias mentais que nos impedem de aceitar o chamado de Deus. Ah, aquela pessoa tem chamado, eu não tenho. Não! Eu estou dizendo para você nessa noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, que você tem um chamado, que eu tenho um chamado, que nós temos um chamado para nos tornarmos discípulos de Jesus. Amém? E é exatamente isso, meus irmãos, que Jesus aborda, ou que o evangelista João aborda nessa história. A grande lição é: Jesus chama pessoas para que se tornem discípulos dele. Eu não sou dado muito a essa prática, mas eu quero convidar você a repetir comigo para que essa ideia fique bem fixa na sua mente. Jesus chama pessoas para se tornar discípulos dele. E é exatamente isso que essa história conta. Eu não sei se você percebeu, se não percebeu, não foi por falta de orientação, porque eu falei para você prestar atenção na história, mas o evangelista João, do 35 ao 51, trata do chamado dos primeiros discípulos de Jesus. Veja, ainda não apóstolos. A vocação veio depois. Mas chamou os discípulos para seguir e aprender com o mestre. Nós vemos o passo a passo de como foi o chamado de Jesus na vida daqueles que foram os primeiros discípulos de Jesus. Ora, acompanhe comigo, e certamente se você prestou atenção, você vai ver que havia 2 discípulos de João Batista. Um nominado, que era André, irmão de Simão Pedro, e o outro, provavelmente, o próprio João Evangelista. Os 2 eram discípulos de João Batista. Os 2, discípulos de João Batista. E nós vemos que João Batista faz um testemunho acerca de Jesus. Quando João Batista vê Jesus, o que ele diz? O que foi pregado semana passada aqui: eis o Cordeiro de Deus.
João Batista, perante os seus discípulos, olha para Jesus e diz: ali está o Salvador da humanidade. Nós encontramos aquele sobre quem eu vivo e prego para vocês. Irmãos, a partir do testemunho de João Batista, o que aconteceu? André e provavelmente João, o evangelista, despertaram o interesse. Para quê? Para conhecer Jesus. E a história diz que eles então começam a acompanhar e seguir os passos de Jesus, até que em determinado momento Jesus se encontra com eles e Jesus faz uma pergunta para eles, dizendo: o que vocês querem? O que vocês procuram? E eles dizem: Senhor, onde o Senhor mora? Jesus então faz um chamado para aqueles homens. Qual o chamado? Dizendo: venham e vejam. E a história nos diz, queridos, eu estou fazendo aqui um contexto, logo nós já vamos partir para as lições que o Senhor quer nos compartilhar, mas a história nos diz que esses homens permaneceram por um dia com Jesus, sentado aos pés dele, talvez como Maria fez no relato que todos nós conhecemos, ouvindo atentamente e ouvindo de perto e apreciando a presença daquele que era o Messias, o Salvador do mundo. E qual foi a consequência disso? A Bíblia diz que quando no outro dia, ou logo depois, André, impactado pela intimidade com Jesus, agora o seu Senhor e Messias e Mestre, o que ele faz? Corre na direção do seu irmão Pedro. E quando ele chega em Pedro, o que ele faz? Testemunha também de Jesus. Pedro, achamos o Messias. Finalmente, Pedro, aquele a quem nós procuramos, aquele em quem nosso povo deposita a esperança, aquele que vai pôr fim ao nosso jugo, segundo eles imaginavam em relação a Roma, mas o jugo maior era em relação ao próprio pecado. Mas de qualquer maneira, ele vai empolgado na presença de Pedro, seu irmão, e diz: achamos o Messias. E Pedro então, veja, na verdade André, o evangelista diz que ele conta o testemunho e ele leva, prestem atenção, ele leva Pedro até Jesus. Quando Jesus vê Pedro, Jesus libera uma palavra sobre Pedro, e consequentemente a história continua, dizendo que no dia seguinte Jesus sai da região que ele estava e vai para uma outra região, e ele encontra então no caminho Filipe. E quando ele encontra Filipe, nós vemos que Jesus lança sobre ele também um chamado. Filipe encontra-se com Jesus e Jesus diz: siga-me. Filipe imediatamente passa a seguir a Jesus. E a partir desse encontro que Filipe tem com Jesus, o que ele faz? Ele corre para testemunhar. Para quem? Agora para Natanael. E quando ele chega em Natanael, um amigo seu, talvez, da região de Betsaida, pescadores talvez, porque era conhecido como local da pesca essa região. Quando ele chega para Natanael, ele diz: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu e aquele sobre quem os profetas falaram. Achamos o Messias, Jesus, o Nazareno, filho de José. E diante desse testemunho de Filipe, Natanael apresenta uma objeção preconceituosa, dizendo: mas como assim? Pode porventura alguma coisa vir de Nazaré? E Filipe então faz aquilo que todos nós devemos fazer: não entrar pelo caminho da discussão teológica, cultural e etc., mas chamar para a prática da vida do testemunho. E Filipe olha para Natanael e fala: você está duvidando? Venha
E veja, quando Natanael se encontra com Jesus, Jesus libera uma palavra sobre a vida dele. E ele se rende definitivamente ao senhorio de Jesus. E declara: Tu és o Rei de Israel. Tu és o Filho de Deus. Queridos, eu não sei se você percebeu, mas há um fio condutor em toda essa história que nos chama a atenção para uma lição que eu quero deixar muito bem fundamentada no seu coração, assim como eu desejo que seja fundamentada no meu coração. Nós vemos que em toda essa história do chamado de Jesus, havia pessoas testemunhando do seu encontro com Jesus. Daí eu aprendo a primeira grande lição, que no que diz respeito ao chamado de Jesus, o testemunho pessoal meu e o testemunho pessoal seu tem uma grande importância. Jesus se manifestou a homens que foram impactados por esse encontro, aceitaram esse chamado e, como ato seguinte, passaram a testemunhar desse Jesus a quem eles seguiam. Pessoas são importantes na execução do chamado de Jesus. Talvez você que está sentado nesse banco está aí porque um dia na sua história alguém ousou a simplesmente testemunhar daquilo que Jesus havia feito na vida dele. Talvez você que está sentado aí, um dia, seja na tristeza, seja num ambiente normal, num momento normal, você foi convidado por alguém que encontrou a Jesus e que, à medida em que encontrou a Jesus, impactado por essa verdade, testemunhou para você. Eu tenho falado, meus irmãos, deste púlpito, que Deus poderia executar todos os seus santos propósitos segundo a sua boa vontade e segundo o seu imenso poder. Mas Deus escolheu usar pessoas. Nessa história, nós vemos homens que aceitaram o chamado de Jesus para testemunhar do encontro que tiveram com ele. Há uma correlação entre a mensagem de Jesus e a ação humana. Logo, quando nós recebemos a palavra de Jesus e o seu evangelho, e nós somos impactados por essa palavra e esse evangelho, nós somos chamados a, como discípulos, testemunhar desse amor que Jesus tem por nós. Agora, o que está acontecendo com a gente? Se você notar, meus queridos, e quando eu falo a gente, eu não estou restringindo ao nosso ambiente aqui. Como diz um pastor que eu conheço, que ele usa bastante de falas até um pouco com ironia, eu não estou falando de ninguém que está aqui, viu? Estou falando de quem não veio. Mas brincadeira à parte, queridos, essa palavra nos leva a refletir. O que havia nesses homens e que não há em nós? O que havia em João Batista? O que havia em André? O que havia em Simão Pedro? O que havia em Filipe? Que levaram eles a testemunhar pessoalmente do encontro que eles tiveram com Jesus. E que não há em nós. Porque nós estamos nos desacostumando com esse encontro real e verdadeiro com Jesus, com a alegria que vem no coração daquele que encontra verdadeiramente Jesus,
Quem aqui está sentado nesse banco sabe o que eu estou falando, daquele momento em que a palavra do Senhor entrou no seu coração, fez diferença na sua vida. O que você mais deseja é contar para as outras pessoas dessa experiência extraordinária, maravilhosa que você teve com Jesus, que está mudando a sua vida. É natural. Ora, quando você busca ou assiste um filme bom, algo que lhe fez bem, qual a consequência? Você quer contar para as outras pessoas. O que havia nesses homens, meus queridos irmãos, era a consciência de que eles haviam encontrado com o próprio Deus. O que falta em nós como igreja é exatamente essa consciência de que o chamado não vem do Cleiton, de que o chamado não vem da igreja mensagem, mas que o chamado vem do próprio Deus para a sua vida. Jesus está te chamando a caminhar com Ele como seu discípulo, a aprender com Ele, a andar com Ele. Dê hoje esse passo na direção desse compromisso de fé. Porque à medida que isso acontecer com você, você vai querer testemunhar para outras pessoas. Por que que os irmãos de Gideões que estão aqui, por exemplo, se lançam no desafio de cumprir essa palavra, entregando Bíblias? Porque eles acreditam que a palavra tem poder para transformar. A pergunta que nós temos que fazer, a mim e a você é: nós estamos acreditando no poder de Jesus? Ou nós deixamos de acreditar nisso? Porque se nós estamos acreditando no poder de Jesus, nós temos que ser como esses homens e nos levantar e dizer: achamos o Messias, achamos o Rei, achamos o Salvador. Ele pode mudar a sua vida, ele muda a sua história, ele muda a minha. Uma segunda lição que nós aprendemos, queridos, nesse texto, que decorre da primeira, diz respeito à natureza do chamado. Nós vimos que o testemunho de pessoas é importante no chamado de Jesus, amém? Jesus vai usar pessoas. Jesus quer usar você no seu trabalho. Jesus quer usar você na sua faculdade. Jesus quer usar você na sua família para testemunhar do que ele tem feito na sua vida e de quem ele é. E a partir disso, nós precisamos entender a natureza desse chamado de Jesus. Esse chamado é para todos nós, mas esse chamado tem uma característica que a igreja precisa saber. Olha só, quando Jesus encontra com Filipe, ele lança uma palavra sobre a vida de Filipe. Ele diz: siga-me. O termo siga-me, no grego que foi escrito o evangelho, ele usa um tempo verbal que traduz algo que nos ensina. Quando Jesus diz siga-me, a expressão ali está no presente do imperativo. E o sentido dela é exatamente um sentido de uma ordem. De uma ordem. Jesus, quando fala para Felipe, ele não faz um mero convite, mas ele estabelece uma ordem. Isso faz toda a diferença. Porque convite, eu posso simplesmente, de acordo com a minha mera vontade ou o meu próprio interesse, abrir mão. Eu posso ser convidado para alguma coisa, um compromisso que não vai, por algum motivo, me agradar ou não tem interesse, e eu digo não, e tudo bem. Mas se eu recebo uma ordem, é diferente. Se você recebe um mandado de intimação para comparecer lá na promotoria, para falar com o promotor, e você não cumpre, a consequência é diferente.
É uma ordem, não é um convite. Quando Jesus chama Filipe, ele não está fazendo um mero convite para dizer: Filipe, ande comigo. Mas se você não quiser, tudo bem. Queridos, Jesus usou o imperativo para estabelecer uma ordem. Como uma ordem, ela precisa ser obedecida. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Jesus, qual é a natureza do chamado para nós? É uma ordem de Deus. É um imperativo de Deus. Jesus te chama para ser um discípulo dele. Ah, mas eu não quero. Jesus te chama para ser um discípulo. Eu não estou falando de vocação. Vocação você vai descobrir depois. Mas Jesus te chama para você seguir os passos dele. E esse chamado não é um mero convite que você pode dar de ombros, mas é uma convocação séria que no mínimo você deve refletir sobre ela e obedecê-la, porque é uma convocação do próprio Deus para a sua vida. O grande ponto é que nós estamos achando que Jesus está nos convidando para uma festa, quando na verdade ele está estabelecendo ordem. Me siga. Eu quero que você se comprometa comigo. Pare de me acompanhar de distante. Seja alguém que caminhe comigo. Irmãos, você pode acompanhar todos os eventos em que Jesus comissiona alguém, chamando-o para ser discípulo, ele estabelece uma ordem. Ele estabelece uma ordem. Ele não fica brincando. Ele não fica brincando. Ele estabelece um imperativo. Qual é a natureza do chamado? É um imperativo, é uma ordem de Deus. Logo, quando nós viramos as costas para esse chamado de Jesus, nós estamos desobedecendo a sua palavra. É forte, né? Mas é a verdade. Nós aprendemos então que o chamado precisa de pessoas, que a natureza do chamado é uma ordem, um imperativo de Deus para nós. Agora, nós podemos aprender também que há alguns obstáculos ao chamado. Há alguns obstáculos ao chamado. E nessa história, no verso de número 46, nós percebemos que Filipe, quando empolgado, animado, no primeiro amor, aquele que encontrou Jesus, corre na direção, talvez, do seu amigo Natanael, e diz: achamos o que procurávamos. Qual foi a resposta de Natanael? Não é bem assim. Não é bem assim, Filipe. Você está muito empolgado. Vamos checar isso melhor? Talvez esse obstáculo que estava no coração de Natanael, é o mesmo obstáculo mental que pode estar no seu coração nessa noite. Quando eu estou dizendo para você que Jesus tem um chamado para você, você está dizendo: não é bem assim. Não é por aí. Natanael, através da sua pergunta, ele transmite todo o seu preconceito em relação aos nazarenos, ao povo que morava na região de Nazaré. Alguns eruditos bíblicos ensinam que havia uma rixa entre cidades. Natanael era de Caná, na Galileia, e provavelmente havia uma rixa entre o pessoal de Caná com o pessoal de Nazaré. Havia um preconceito em relação àqueles que moravam ou eram originários da região de Nazaré. Então, através da sua pergunta, Filipe, melhor,
Natanael revela o seu preconceito. Não, Felipe. O Messias não pode ser nazareno. Porventura, pode existir alguma coisa boa vindo de Nazaré? Ele constrói, queridos, uma defesa mental que aprisiona o coração dele e o impede de aceitar o chamado que Felipe estava convidando para que ele chegasse até Jesus. E o mais interessante, queridos irmãos e irmãs, é que diante desse preconceito, Felipe nos traz uma lição extraordinária. Porque ele bem que poderia, e vocês vão de concordar comigo, que ele poderia entrar pelo caminho da teologia e dizer, não, espera aí, existe uma possibilidade, porque na verdade ele nasceu em Belém, mas agora ele mora em Nazaré. Ou ele poderia tentar mostrar que Natanael estava no erro, ou ele poderia até mesmo colocar a dúvida no seu coração, dizendo, puxa vida, eu acho que Natanael tem razão. Será que pode alguma coisa boa realmente vir de Nazaré? E esmorecer na sua fé. E deixar apagar a chama que Jesus havia acendido quando o chamou. Mas Felipe não faz isso. E ao contrário, Felipe não entra pelo caminho da discussão, mas ele chama para o caminho da prática e do testemunho. E ele diz, se você tem dúvida, Natanael, venha ver. Venha ver. Venha conhecer o que eu conheci. Venha experimentar o que eu experimentei. E venha ouvir o que eu ouvi. E queridos, nós aprendemos, irmãos, que quando Jesus, ou melhor, já estou caminhando para o encerramento, quando Natanael se encontra com Jesus, carregando consigo esse preconceito construído ao longo de um tempo, Jesus desconstrói o preconceito de Natanael com 3 frases, que são 3 verdades. Ele diz em primeiro lugar, Natanael, eis aí um israelita em quem não há fingimento algum. Segunda frase que Jesus estabelece, eu te vi debaixo da figueira antes que Filipe o chamasse. E terceira frase que Jesus estabelece, você creu porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. Com essas 3 frases, Jesus desconstruiu o preconceito de Natanael. E esse homem simplesmente se rende completamente a Jesus. Aceita o chamado para se tornar discípulo e diz, tu és o Rei, tu és o Senhor, eu me prostro diante de ti. Amada igreja, eu como você um dia já construí preconceitos. E os preconceitos, os obstáculos e as barreiras que nós criamos quando nós ouvimos a voz de Jesus nos chamar, são as mais variadas possíveis. As acusações que nós colocamos no nosso coração são as mais diversas possíveis. Isso é lavagem cerebral. Isso é papo de pastor. Isso é coisa de igreja. Querem pegar o meu dinheiro. E quantas outras? Eu não tenho tempo para isso. Isso tudo é uma ficção. Imagina que Jesus tem alguma coisa comigo. Isso é para quem prega, isso é para quem fala, isso é para quem vive disso. E nós vamos construindo barreiras, construindo obstáculos, construindo muralhas que nos impedem de viver aquilo que Jesus tem para nós.
Por quanto tempo nós vamos construindo barreiras? Barreira de tempo, eu não tenho tempo para isso. E nós vamos deixando de viver aquilo que Jesus tem para nós. A pergunta é: por quanto tempo você vai ficar preso a esses obstáculos? Porque Jesus, da mesma maneira que ele desconstruiu os preconceitos que Natanael tinha, ele desconstrói os preconceitos que nós carregamos no nosso coração, com 3 verdades que eu quero dizer para você encerrar. Quando Jesus disse para Natanael: eis um verdadeiro israelita em que não há fingimento algum, Jesus estava dizendo para aquele homem: eu conheço o seu caráter. Eu sei quem você é. Eu te conheço. No Salmo de número 139, Davi nos ensina que quando a nossa substância ainda era informe, Deus já nos conhecia. O Salmo de número 139 diz que Deus nos teceu. O que é tecer? É uma obra de um manual, uma obra manual. É a obra de alguém que constrói, que costura alguma coisa. É a obra de um tecelão. É uma obra de arte. É algo extraordinário. E o salmista, logo a palavra de Deus nos diz que antes de nós nos conhecermos, antes de nós sermos pessoas, Deus já nos conhecia. Deus já te conhecia. E Deus te conhece. Deus conhece o seu caráter. E Deus sabe quem você é. Quando Deus te chama, Ele te chama pelo nome. Natanael, eu sei do teu caráter. Eu sei quem você é, irmão. Eu sei quem você é, irmã. Segundo a fala de Jesus, a palavra diz que Jesus, quando Natanael diz: mas quem? De onde você me conhece? Isso causou, a onisciência de Jesus causou perplexidade em Natanael. Como assim? Como você sabe que eu sou um israelita? E como você sabe que eu sou um israelita que não tem fingimento? Que tem um caráter? Jesus disse para ele: eu te vi, lá debaixo da figueira. O mesmo Salmo de número 139, eu convido você a ler, não tenho tempo para expor. Davi diz: para onde eu me ausentarei da tua face, ó Senhor? Se eu for por altos dos montes, lá o Senhor está. Se eu for por mais profundo do abismo, ali o Senhor estará também. Tu me sondas e me conhece. Jesus estava dizendo para Natanael: eu conheço o mais íntimo do seu coração. A figueira, irmãos, na cultura judaica, representava um lugar cuja sombra era utilizada para oração. Jesus sabia o que aquele homem fazia debaixo da figueira. Jesus conhecia quais eram os questionamentos que ele carregava no seu coração. Jesus sabia quais eram as lutas que ele enfrentou naquela semana. Jesus sabia quais eram os medos que ele carregava no coração dele. Por isso que, antes de tudo, quando ele quis falar alguma coisa, Jesus já disse: eu conheço o seu coração. Jesus conhece você quando você está debaixo da figueira, lá no seu isolado,
lá no seu secreto, lá no seu travesseiro quando a lágrima escoa, lá no seu quarto de oração quando o pastor não está ouvindo, quando nenhum irmão está ouvindo, e você derrama o seu coração com as suas dúvidas diante dele. Lá no meio da tempestade, quando você está enfrentando lutas sem medidas, que aparentam ser maiores do que as suas próprias forças. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus te vê. Ele conhece o seu coração. Você crê nisso ou não? É a verdade bíblica que Jesus te vê. Abra a mão dos obstáculos e dos preconceitos que te impedem de se render a Ele, porque Ele conhece o seu coração. Nada está oculto ao Senhor. E para finalizar agora de verdade, a terceira atitude que Jesus faz para quebrar Natanael e que também fala conosco, além de dizer que nos conhece em todo o nosso ser, que vê as nossas lutas e o nosso coração, é extraordinário que Jesus tem uma promessa de um propósito extraordinário para a vida de Natanael. Quando Natanael se rende, é como que Jesus dá risada. O quê? Você está se rendendo porque eu revelei que eu te conheço e eu sou onisciente? Eu quero dizer para você, Natanael, que você vai viver, que você vai ver e que você vai experimentar milagres extraordinários na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Aqueles que abrem mão dos seus preconceitos e dos obstáculos que há no seu coração recebem uma porta aberta de uma vida extraordinária, reservada àqueles que são discípulos de Jesus, que é uma vida que tem luta sim, mas é uma vida extraordinária, porque mesmo em meio às lutas, nós podemos ver, experimentar e viver os grandes milagres de Jesus para a nossa vida. Por isso, eu quero concluir dizendo, Jesus tem um chamado para você. Eu não quero ir para a África, eu não quero ser pastor, não é isso. Eu não estou falando de vocação. Eu estou falando de chamado para ser um discípulo dele. Jesus está te chamando para romper com os obstáculos e as desculpas que você tem construído e hoje dar um passo na direção do discipulado com ele, de compromisso, de lealdade, de vida prática, de testemunho e de honra àquele que é o próprio Deus e que tem chamado a cada um de nós. Esse é o chamado que ele tem para mim e é o chamado que ele tem para você.